Fala pessoal, bom, o primeiro vídeo aí que eu vou estar gravando vai ser sobre uma situação que aconteceu na minha vida dentro do bombeiro e que eu aprendi muito com essa situação depois de um tempo, porque muitas coisas às vezes dão errado na nossa vida e a gente tende a ficar reclamando muito e a gente não tem noção de como que isso pode impactar lá na frente, né? Eu entrei no bombeiro em 2004 e formei em 2005 e fui trabalhar no serviço operacional. A gente pode trabalhar ou no serviço operacional ou no serviço administrativo. Fui trabalhar num pelotão operacional e nesse pelotão eu como soldado, né, que é o primeiro nível ali do bombeiro, a gente basicamente exerce as funções mais operacionais que tem. E dentro dessas funções, né, existem funções também que não agradam a gente, do tipo tirar guarda de quartel, aonde você fica ali de sentinela, né? Sentinela fixo. Então, num plantão de 24 horas, você fica ali 2 horas, né, na sentinela. Na minha época, quando eu entrei, pelo menos, a gente tinha que ficar em pé ali com um bastão ou uma arma num posto do bombeiro e você descansa 4 horas. Então, você pega o serviço ali 8 horas, então você fica de 8 às 10 em pé e depois você descansa 4 horas. Então você vai ficar ali de 10 até as 2 da tarde, você fica, entre aspas, à toa no quartel, ou treinando, ou fazendo atividade física, mas você fica na guarda, né? E você fica nesse, entre aspas, à toa, porque se der uma invasão do quartel, acontecer alguma coisa, você tem que estar pronto para ajudar. Bom, enfim, eu nunca gostei de ficar na guarda, sempre odiei de ficar na guarda, inclusive, muitas vezes quando eu ficava na guarda, tinham outros bombeiros que queriam ficar na guarda para estudar, porque faziam faculdade, tinham que fazer trabalho. Então, a gente trocava de serviço ou até mesmo comprava o almoço, né? Era muito comum isso, você compra o almoço pro camarada ali e ele ficava no seu lugar na guarda e você ia para as viaturas, né? E é o que eu queria, ir para viatura de incêndio, resgate, salvamento, enfim. Só que quando eu tava na guarda e eu não conseguia trocar, eu dava um jeito de, dependendo da ocorrência, eu entrava na viatura, pedia pro sargento, deixa eu ir nessa ocorrência. E ia pras ocorrências, né? Bom, um determinado plantão meu, era de noite, se eu não me engano, eu tava pegando o quarto de hora, por volta de meia-noite, que eu ia pegar. Na verdade, eu saí meia-noite e deu um acidente automobilístico com vítima presa, que é uma ocorrência que, né, que a gente gosta, corta carro, salva vítima. E aí eu pedi pro sargento, falei, sargento, deixa eu tô na minha hora da folga da guarda, né? E aí o sargento deixou, né? Eu sempre ia de vez em quando nessas ocorrências, quando eu tava na guarda, eu tinha ali junto do sargento, fomos pra ocorrência, a ocorrência era numa rodovia, chegamos lá, né, fizemos tudo que tinha que fazer, cortamos o carro, tiramos a vítima, estabilizamos, levamos, né, ela foi conduzida para o hospital, só que a ocorrência que demorou muito tempo, a ocorrência era longe. E assim, lembra, 2005, não tinha essa facilidade de celular, mensagem. E aí eu atrasei pra guarda. E o camarada que tava no meu. Que eu ia, né? Que ia render, ele falou com o responsável do plantão. Pô, o Fará não tá aqui. Cadê o Fará? E aí, né, tem aquela coisa, pô, será que o cara falava assim, arribou do serviço? Será que ele fugiu do serviço? O que ele tá fazendo, né? Fizeram contato com a viatura. Não, o Fará tá aqui. Bom, cheguei no quartel, eu tomei uma mijada do subtenente. O subtenente acabou com minha raça. E fui render a hora. E nos plantões seguintes, todos eu fiquei na guarda. E além disso, né, tem um negócio da comunicação disciplinar. Na verdade, eu tinha teoricamente abandonado o posto. É um crime o que eu tinha feito, né? Que loucura isso. Você foi atender a ocorrência, mas é um crime, porque eu abandonei o posto. Eu tava errado, né? Não avisei pra ninguém, eu não avisei pro subtenente, o sargento também não avisou. Mas aí eu também falei, não, fui eu que entrei na viatura pra não sobrar pro sargento, né, coitado. E aí o subtenente que era do quartel, ele foi e falou o seguinte, não, então você vai nos seus dias de folga, eu tinha que dar aula pra civil. Cara, e assim, você trabalha 24 horas e você folga 48 horas. E aí nas 48 horas de folga que eu tinha à noite, eu tinha que ir pro quartel para dar aula para civil. Existia um curso no nosso batalhão que era o curso de primeiros socorros para civis, para a população saber o que fazer de primeiros socorros. Assim, eu gostava pra caramba de dar aula, mas pô, no dia de folga e tudo mais, e acabei indo para dar aula e pros civis.
E além disso, né, eu tinha os plantões de 24 horas, que eu fiquei na guarda vários plantões direto para aprender, para não tomar comunicação disciplinar, que é um documento que fazem, fica registrado na sua ficha que, né, que você fez uma merda lá. Enfim, fui dar essas aulas e acabei gostando de dar aula para civis, né? Era no meu dia de folga, mas acabei gostando, continuei dando aula lá até terminar o meu castigo. E nesse período, eu dei aula para um rapaz que ele era fisioterapeuta e o sonho dele era entrar no bombeiro. E chamava Leonardo. Eu falei assim, pô, Leonardo, quando abrir as vagas para o bombeiro, né? Quando abrir as vagas para você fazer inscrição, para você entrar, eu te ligo e você vem, porque, lembrando mais uma vez, 2004, 2005, não tinha internet assim tão fácil. As vagas eram divulgadas nos batalhões, então você tinha que ficar sabendo e ia fazer sua inscrição para ir fazer a prova escrita, depois fazer o teste físico. E aí abriu as inscrições para o bombeiro e eu falei com ele, falei só, Léo, abriu inscrição para o bombeiro. Vem pro quartel pra você fazer sua inscrição e aí a gente toma um café, eu te explico tudo, enfim. E ele foi pro quartel, fez a inscrição dele, demos uma volta na viatura, tomamos um café junto lá e tudo, bacana. Ele passou na prova e nesse meio tempo eu passei no curso de oficiais do bombeiro. Então eu fui fazer curso de oficial, o Leonardo foi fazer curso de praça, de soldado. Tempos depois, eu fui comandar um posto, né, um pelotão. Esse pelotão é um posto central de Belo Horizonte. E o Leonardo estava trabalhando lá. E eu não lembrava do Leonardo. Né? Não, assim, lembrava, mas a gente não tinha uma amizade assim, muito grande. E aí ele falou assim, eu tava um dia fazendo uma voz, a gente faz fiscalizações nos postos, né? Tava fazendo uma fiscalização no posto e falei assim, ele me chamou, ô tenente, o senhor não lembra de mim não? Aí lembrei um pouco dele assim, e falou assim, eu fiz aula com o senhor de primeiros socorros, de resgate. E a gente tinha, né, no nosso pelotão, a gente tem dentro do bombeiro, né, é igual uma empresa, tem as seções, vamos dizer assim, tem umas brigas entre essas seções. Então, o pessoal do socorro, que é o de incêndio, né, tem o grupo do incêndio, os caras que gostam do incêndio, e tem o grupo do resgate, que é o atendimento pré-hospitalar, que cuida da vítima. E tem o salvamento, que é o camarada que corta o carro, que arromba a porta, faz rapel. Então existiam umas rixazinhas entre esses grupos, né? Em cada quartel existia as 3 viaturas e sempre tem essas rixas. Super normal ter, né? O salvamento sempre acha que é o mais foda, o socorro a mesma coisa, todo mundo acha que é melhor, né? Mas um depende do outro, não tem jeito. E aí a gente começou até a brincar, pô, o Leozinho do resgate, ele que fazia curso de APH, porque o posto do centro era um posto conhecido muito por ser um posto onde eles tinham ocorrências de incêndio, eram muito bons em incêndio e salvamento. Então o resgate era mais deixado de lado. E aí ele queria trabalhar no salvamento, porque era, vamos dizer assim, entre aspas, o melhor serviço que tinha lá. E o pessoal começava a brincar com ele, que ele ia ficar no resgate, a PH, porque ele fez curso comigo e tudo mais, né? Os 2 Léos que falavam. Bom, acabamos aí desenvolvendo uma certa amizade lá no bombeiro. E tempos depois, eu vim a comandar a companhia, né? Eu ainda era tenente, mas eu fui numa função de capitão. E uma ocorrência, em um determinado dia, a gente foi para uma ocorrência de tentativa de autoextermínio. Uma ocorrência que ela felizmente ela acontece muito. E era uma ocorrência de tentativa de autoextermínio no viaduto do Santa Teresa, em Belo Horizonte. Esse viaduto, ele é um viaduto onde tem um arco bem grande, e debaixo desse viaduto passa um trem. É o metrô de Belo Horizonte, mas é um metrô, né, em cima, então é um trem que passa ali. E o que acontecia é que muitas vezes o tentante, né, como que a gente chama o suicida, o tentante ele subia ali, tem um pórtico ali, como se fosse um trilho de trem fixado, e na hora que o trem passa, o tentante ele se joga. Então a gente treinava muito ali, porque é uma ocorrência comum de acontecer naquele local. Então a gente treinava muito ali, qual que era a abordagem, como que a gente ia fazer, como que a gente ia conversar. E aí determinado dia entrou uma ocorrência como essa.
a sede, a minha base era num local, no alto da Avenida Afonso Pena, né? Que é uma avenida grande aqui em Belo Horizonte, principal. E eles ficavam no posto do centro, que era mais próximo do local da ocorrência, né? E eu falei, olha, empenha para mim o salvamento do posto do centro, tá mais próximo da ocorrência. E eu tava na rua, eu não tava no quartel, eu tava na rua, a gente praticamente chegou junto. Quando eu cheguei lá, o tentante estava no alto, as pessoas estavam tentando conversar com ele, eu cheguei equipado, né, capacete, baudrier, tudo mais, e a gente já tinha mais ou menos já tem mais ou menos como que é a nossa abordagem, como que é a técnica. A gente já treina para saber o que fazer na ocorrência, a gente não improvisa ali não. Algumas situações a gente tem que improvisar, mas a maioria dessas ocorrências já tem um padrão de quem vai fazer o quê. Eu já tinha feito curso de negociação junto do BOP, então eu gostava de negociar, gostava de estar junto ali. Lógico, a minha função como oficial é coordenar, mas em algumas situações a gente entende que muitas vezes a pessoa mais técnica para isso, ela tem que assumir ali. Então eu subi no pórtico, fiz um arco, né? Eu subi nesse arco, um outro bombeiro subiu do outro lado, e aí a gente iniciou a negociação. Esse rapaz estava bastante exaltado. Antes disso, né, quando a gente chega lá embaixo, o Leonardo estava nessa viatura. E ele apresenta para mim e ele pergunta, tenente, quer que eu suba? Quer que eu faça? Não, Léo, fica aqui embaixo, na segurança, que eu tô subindo. Então a gente coloca uma corda no baudrier, e essa corda ela passa por um freio 8, ela fica com um pouco solta, para se você precisar de fazer uma abordagem, ela não ficar presa no freio 8, mas ela fica solta de maneira que você consiga fazer uma abordagem e fique travada. O que acontece é que nesse dia, né, a gente subiu, eu comecei a negociar com o tentante, o outro bombeiro também, e durante a negociação, tempo já bastante tinha passado, mais de meia hora ali, o tentante já cansado, muito sol, é uma ocorrência muito estressante, né? Uma ocorrência que fisicamente, emocionalmente, espiritualmente é uma ocorrência pesada. O trem passa. Quando o trem passa, a gente tem um problema que a corda ela pode pegar como se fosse um trilho elétrico. E essa corda ela estava solta. E o pessoal viu que o trem estava passando e correu para tirar a corda. Então, tiveram que soltar o freio 8 para tirar a corda, para a corda não puxar e não levar ninguém. E eu fiquei solto. Só que nessa hora também, o suicida se jogou. E quando o suicida se jogou, eu não sabia do que estava acontecendo lá embaixo e eu me joguei junto. E o Leonardo, que não estava na minha segurança, ele estava na segurança da ocorrência, ele viu aquilo acontecendo e ele correu para pegar a minha corda. Então quando eu me joguei com o tentante, a gente caiu. Só que o Leonardo estava atento e segurou a nossa corda. E o peso, né, tanto o peso meu quanto do suicida, era um peso muito grande para segurar com uma pessoa só. Leonardo travou a mão ali, cortou a luva dele, pegou na mão dele, teve queimadura de 2º grau, se eu não me engano. Mas nem eu, nem o tentante tivemos nada esse dia. A gente não sofreu nada, absolutamente nada. Bom, onde que eu quero chegar? Nesse dia, a minha vida, ela foi salva por vários fatores. Minha vida ela foi salva porque eu desobedeci uma ordem lá atrás e eu fui penalizado. E eu fui trabalhar dando aula para civil. A minha vida foi salva porque em um determinado dia eu liguei para o Leonardo para ele ir no quartel, tomar um café. E ele nesse café fez inscrição para o bombeiro. A minha vida foi salva porque eu criei uma relação de amizade com o pessoal do posto do centro para que empenhasse essas pessoas nessa ocorrência. E naquele dia, né, o Leonardo, por me conhecer, por já ter um contato maior comigo, por a gente desenvolver uma certa amizade, ele se preocupou muito mais comigo do que com outro detalhe da corda. Se ele não tivesse atento ao que estava acontecendo ali, talvez eu teria caído. Né, às vezes as coisas, os momentos mais importantes da nossa vida são aqueles que não acontecem, né? São o momento que você não cai, é o momento que você não comete uma falha. E nesse dia especificamente, eu fui salvo pelo Leonardo por conta de um café, por conta de um erro.
Então, muitas vezes, né, o que me leva a essa reflexão é que naquela data, né, naquele momento lá atrás, eu fiquei, né, pé da vida aí por ter sido penalizado, por eu ter ido numa ocorrência, né, por eu ter ido dar aula para civil. Só que eu nunca imaginei, na minha vida, que essa penalização, que isso que tinha acontecido, anos depois estaria salvando a minha vida. Que isso que aconteceu estaria realmente mudando o meu destino. E na nossa carreira, muitas vezes acontecem várias coisas que a gente, no momento ali, a gente não entende por que é aquilo, por que você está sendo penalizado, você fica puto, na verdade, você fica revoltado. Só que tudo aquilo ali tem um propósito. Tudo lá na frente, você ligando esses pontos, você vai entender. E isso para mim foi um grande aprendizado, né? Eu costumo falar muitas vezes, de agradecer a tudo que dá errado. Porque às vezes aquele momento que deu errado alguma coisa na sua vida é algo que vai mudar completamente o destino de uma outra pessoa, o seu próprio destino, vai poder salvar a sua vida. A gente muitas vezes não consegue entender esses propósitos no momento, mas quando a gente começa a ligar os pontos depois para trás, a gente começa a entender o real sentido dessas coisas que deram errado, né? Que esses momentos que deram errado na nossa vida, eles na verdade, eles são caminhos muito tortuosos que fazem a gente ter uma boa ação. Então eu acho que esse ensinamento que eu tive aí, ele foi na dor, e ele realmente foi muito válido, porque depois que isso aconteceu, conversei com o Leonardo, eu parei de reclamar de tudo que acontecia de errado, tudo. Eu entendia, né, a gente tem até um jargão no meio militar que é o bom, né, as coisas acontecem de ruim, você fala bom, de alguma maneira aquilo ali de ruim que aconteceu, ele vai ser bom no futuro, a gente nunca sabe. Então eu parei de reclamar dessas coisas e entendi que isso poderia de alguma maneira me levar para outros caminhos muito, muito melhores, né. Bom, esse é o primeiro vídeo de todos que eu tô gravando aí, desses ensinamentos que eu tive na minha carreira, espero que vocês gostem, vou gravar mais conteúdos como esse. Coloquem aqui nos comentários se vocês gostam de conteúdo de liderança, o que vocês querem, coisas como formar um time, como desenvolver uma equipe de alta performance, essas dúvidas todas, que eu acho que vai ser uma troca muito legal. E aqui a gente tem mais tempo para falar isso, né? Em algumas outras redes é tudo muito curto, muito corrido, não dá tempo. Beleza? Grande abraço a todos aí. Salvar.